Estamos iniciando mais um podcast Universo do Idoso e hoje temos aqui o Dr. Matheus como entrevistado, fisiatra. Muito obrigado, muito prazer te conhecer primeiramente, né? E um prazer estar aqui para a gente comentar alguns assuntos importantes relacionados à especialidade, universo do idoso. Vamos lá. E realmente eu fui ler um pouco sobre a fisiatria, que ela é pouco conhecida, né? Sim. E eu fiquei realmente encantada. Doutor, conta para nós o que é fisiatria, né? Tá, a fisiatria, como você falou, ela é um pouco desconhecida ainda, até no universo médico, tá? Porque a fisiatria tem poucos centros de formação no Brasil ainda hoje e ela está mais focada em grandes centros. Então, nós no Brasil hoje, nós somos menos de 1.500 profissionais, né, especializados em medicina física e reabilitação, que é o nome da especialidade, né? Fisiatria é um nome menorzinho. Então, é uma especialidade que lida particularmente com situações de incapacidades, né? Então, nós temos basicamente duas grandes situações, né? Os grandes incapacitados, que são aqueles pacientes que têm alguma incapacidade clínica maior, que geram debilidades maiores, né? Então, pacientes idosos podem se encaixar nesse grupo, pacientes amputados, pacientes com doenças neurológicas, aquelas pessoas que ficaram internadas por muito tempo em um hospital e tiveram grandes comorbidades, né? E tem o lado dos pequenos incapacitados, né? Eu não gosto muito desse nome, mas é assim que se determina, são os pacientes com dor, né? Dores crônicas, dores musculoesqueléticas, dores articulares. Então, todo mundo sabe, né? Uma dor no joelho, como que não gera uma incapacidade na nossa vida, né? Então, tem esse viés também. E aí, a fisiatria, ela tá muito dentro de hospital, né? Lidando com os grandes incapacitados. Agora, na parte dos pequenos incapacitados, a gente está dentro dos consultórios, né? Então, 1.500 profissionais no Brasil ainda é muito pouco. Mas a gente vê um crescimento muito grande, né? Então, a fisiatria, ela cresce em momentos onde a população fica um pouco mais incapacitada, como a Covid que teve agora. Sim. Então, após a Covid, a gente viu, assim, um interesse pela especialidade muito maior. Então, vem crescendo muito. Doutor, e como você chegou, né, assim, a essa especialidade? Tá. Que dentro da grade curricular, né, da vida Sim. acadêmica, ela também é pouco conhecida. Sim. Por exemplo, na minha formação médica, eu quase não tive nada de fisiatria. Assim, conhecia porque alguns profissionais falavam, né? A gente aprende um pouco mais sobre as especialidades, mas, assim, a atuação, a vivência da fisiatria não tinha, porque onde eu me formei, nós não tínhamos residência de fisiatria, né? Tudo começou por eu ser educador físico. Eu sou professor de educação física, né, formado, né, me formei na USP de Ribeirão Preto, atuei, dei aula de personal, tudo. E lá em Ribeirão Preto eu tive uma vivência com a fisiatria, né? Então eu fazia pesquisa na área de análise de movimento humano, lá no Hospital das Clínicas, e lá a gente tinha contato com os médicos fisiatras, né? E na época eu trabalhava com atletas, mas lá tinha linhas de pesquisa onde a fisiatria também atuava com atletas. Então, já começou um contato ali. E na minha formação na minha formação de educador físico, eu me formei mais voltado para a área da saúde, né? Então, eu atuava com atletas em pesquisa, mas voltando à aplicação na saúde. E aí começou esse interesse, né? E aí, quando eu entrei na faculdade de medicina, eu queria fazer algo que tivesse relação. Tivesse relação com cuidado, com a parte da performance, com a parte de funcionalidade. E aí foi quando, terminando a fase médica de formação ali, eu tive um acidente, tive uma fratura, né, da minha perna, e aí eu virei um paciente, né? Então eu tive muita perda de massa muscular, perda de força, parei de treinar, que é algo que eu fazia por hobby, gostava demais. E aí eu me vi numa situação de paciente. E aí eu vi que tinha um gap no meio entre o profissional, o ortopedista, né, que é primordialmente cirúrgico, né, e as áreas de reabilitação, o educador físico, a fisiatria. Então eu vi que tinha que ter um profissional que fazia a ligação, né, da reabilitação. Sim. E foi quando eu voltei a pesquisar um pouco mais sobre a fisiatria e resolvi
me interessar por esse meio aí. E comecei a fazer a residência, né? Me fiz minha formação em São Paulo. E tô aí hoje, muito feliz com a especialidade. Doutor, e o fisiatra, a função dele é melhorar a capacidade do paciente, né? Do indivíduo. Sim, eu costumo dizer que o fisiatra é um gestor, tá? Sim. Então, ele é um gestor do processo de reabilitação. Porque quando a gente pensa em reabilitação, ainda algumas pessoas pensam só em fisioterapia, e não é isso. A reabilitação é muito mais do que isso. Reabilitar o indivíduo é colocar ele de volta ao jogo, de volta à sociedade. Isso. Então, a gente tem que olhar a vida do paciente como um todo. É uma frase que eu criei, assim, que eu costumo usar para definir o fisiatra. O fisiatra não é o médico da doença ou da lesão. Ele é o médico do paciente que tem a doença ou a lesão. Sim. Né? Então, a gente olha para aquela pessoa e vê como que a gente pode ajudar num contexto geral de saúde, né? E como que a gente pode planejar um processo de reabilitação mais eficiente para essa pessoa. Para que ela volte a conseguir fazer o que ela fazia antes do que aconteceu, né? E é isso. E eu acho muito. E vocês trabalham muito em conjunto com a TO e o fisioterapeuta, né? Sim. A fisiatria, eu costumo dizer assim, não só a fisiatria, outras especialidades médicas, é que a fisiatria está mais relacionada com esse contexto interdisciplinar. Eu falo que a saúde ela não funciona só com o médico. Sim. Ela precisa dos outros profissionais. Sim. Então, a gente precisa conversar, né? Então, a gente tem um contexto de interdisciplinaridade e de multidisciplinaridade. Uma equipe multidisciplinar é uma equipe onde a gente tem vários profissionais. Agora, o contexto interdisciplinar é diferente. Os profissionais têm que se conversar. Sim. E os profissionais têm que saber um pouco do que cada um faz. Não, assim, interferir na atuação, mas tem que se somar. Né? Então, a gente trabalha muito no contexto de reabilitação geral, a gente trabalha muito com TO, né, fisioterapeutas, nutricionistas, educadores físicos, né? Precisa ter o educador físico também, né, nessa evolução do paciente, enfermagem. Então, porque a reabilitação, ela depende muito do músculo, da musculatura. Tudo, né? Tudo. Não só do músculo, né? A gente depende... Como é que a gente vai construir músculo se a gente não consegue comer? Se a gente não consegue mastigar? Se a gente não consegue segurar um garfo na mão? Então, assim... Às vezes o profissional, não, você tem que fazer academia, tem que ganhar músculo. Tá, mas como é que esse paciente está comendo? Como é que ele está absorvendo esse alimento? Né? Será que ele está absorvendo esse alimento? Como é que está a independência funcional? Tá, ele precisa comer, mas ele consegue se alimentar sozinho? Sim. Não sei. Então, a gente tem que ver esse contexto, né? Então, a gente precisa olhar como um todo. E o fisiatra faz isso, ele faz a gestão desse processo. Quando eu fui ler, porque a gente sempre se preocupa, ele teve um AVC, então a gente olha para a patologia. Exatamente. E a gente peca muito, porque após AVC, tem que reabilitar. E eu vejo aqui pelo meu residencial, é fisioterapia, a fono só. E a gente não pensa no fisiatra, nesse gestor, para conduzir essa reabilitação. Sim. Né? E o paciente neurológico, particularmente o AVC, ainda hoje ele fica muito voltado só na neurologia. Né? Hoje nós temos grandes neurologistas que têm cada vez mais um olhar geral, né? Um olhar de reabilitação, mas precisa do fisiatra nisso, né? Porque você pega o paciente neurológico, ele tem as sequelas neurológicas, mas junto com isso vem a imobilidade. Sim. Vem a perda de função, vem a perda de massa muscular, a perda de massa óssea, vem as consequências do acamamento, né? Então, é complicado isso. Vem a espasticidade, que é a rigidez muscular, né? Vem incontinência urinária, vem epilepsia, vem alterações de deglutição, alterações de fala. Então, é muita coisa, né? Doutor, vamos falar do AVC. E o que o geriatra... Quais as ferramentas que o geriatra, que o fisiatra utiliza não farmacológicas e farmacológicas para reabilitar esse paciente sequelado de AVC? Então assim, não só do AVC em si, né? Isso. Mas vamos falar de um contexto geral, que é basicamente a mesma coisa, a gente olhar como um todo o paciente. O fisiatra, ele pode
olhar esse paciente no contexto alimentar, né? Para ver como que esse paciente está se alimentando, será que ele está conseguindo todas os nutrientes necessários, ver a questão de massa óssea, a questão da sarcopenia, como é que está essa composição corporal. A gente vê também nos pacientes grandes incapacitados a necessidade de dispositivos para melhorar a marcha. Então, órteses, dispositivos para melhorar a locomoção, né, bengalas, andadores. A gente vê também a questão de dor, que é muito importante, porque a dor ela é um grande vilão da reabilitação. Ela incapacita o paciente de progredir na reabilitação. Então, a gente trata a dor tanto com remédios, como com procedimentos, que cada vez hoje nós temos procedimentos minimamente invasivos, infiltrações, bloqueios anestésicos, que possibilitam o paciente... Até a toxina botulínica. Também. Né? No caso da toxina botulínica, ela entra como um aliado do paciente neurológico, porque ela trata a espasticidade, que é uma das consequências, que é a rigidez muscular. Então, ela dificulta o cuidado, dificulta a locomoção, dificulta a progressão na reabilitação, gera dor em alguns casos, né? Então, a toxina botulínica, ela entra para isso também. E assim, tudo que a gente puder somar olhando aquele indivíduo, por exemplo, atendi um paciente essa semana, um paciente de AVC, e uma orientação que eu fiz é a questão da roupa. Qual roupa que é melhor para o paciente utilizar? Nossa, que melhor para o cuidado, uma roupa que evita lesões de pele, que respira mais a pele do paciente. Então, tudo isso a gente atua, né? Orientar mudanças na residência do paciente, às vezes, que são necessárias. Que legal. Né? Então, é importante isso. Na realidade, o fisiatra olha o contexto total, geral, total, né? A gente tem que olhar tudo. Eu brinco que quando eu fazia residência, quando eu comecei a ter o contato com esses pacientes grandes incapacitados no hospital, meu chefe falava assim, vai lá ver o paciente. E eu ia. Aí quando eu voltava, ele perguntava, qual que é a cama que esse paciente tem na casa dele? Ah, doutor, não perguntei que cama que ele tem. Não, então vai lá e pergunta, qual que é a cama dele, qual que é o colchão, como que é a iluminação desse quarto, como que é a roupa que ele está utilizando, como que está o posicionamento dele no leito. Então, assim, é muito amplo. É muito amplo. E muito humano, né? Porque, Sim. Na realidade, se a gente for ver as outras especialidades, elas só focam na patologia e não olham esse contexto geral, né, do paciente. A medicina, ela... Por um lado, isso é bom também, Sim. né? A medicina, ela se ultra especializou. Então, hoje a gente tem o especialista no dedão do pé, né? Mas isso num contexto de doenças mais graves, de coisas mais raras, é interessante, porque tem uma pessoa que... O conhecimento evolui demais, então é importante a gente ter uma pessoa que é ultra especialista. Mas, ao mesmo tempo, é importante a gente ter profissionais que olham como um todo aquele Sim. paciente. Né? E que, principalmente, saiba contextualizar e conversar com os outros profissionais. Porque o que eu mais recebo hoje em dia é pacientes que têm diversas queixas e que você vai olhar, o cara passa em 10 médicos. E um não conversa com o outro. É verdade, doutor. Exatamente. Importante isso. Então, Sim. a gente vê que a medicina está mudando nesse sentido. Né? Hoje, a gente tem cada vez mais o interesse dos profissionais médicos em entender o contexto. Né? E não só a pontinha da agulha ali, né, que a gente fala. E quando um colega médico deve indicar o fisiatra? Olha, eu costumo dizer que o fisiatra... eu brinco, né? Puxando a sardinha para o nosso lado. A gente tem 4 certezas na vida. A primeira delas é que todo mundo vai morrer um dia. A segunda são os impostos, né? Que a gente tem que pagar os impostos. A terceira é que todo mundo vai ter dor e vai perder função. Sim, né? É verdade. E a quarta é que todo mundo vai precisar de um fisiatra um dia na vida. Então, falando desse terceiro ponto aqui, então toda vez que a gente vê um contexto onde tenha uma dor musculoesquelética, uma dor crônica que pode começar a incapacitar esse indivíduo, um contexto onde a gente tem uma perda de função, e é uma perda simples. Por exemplo, a gente tende a pensar, uma perda de função, um paciente que ficou acamado, em situações drásticas. Mas a gente não pensa assim, olha, antes eu jogava futebol, hoje não consigo jogar mais.
Antes eu gostava de andar de bicicleta, e hoje eu não consigo mais andar de bicicleta porque eu tenho uma dor, porque não tenho mais força para fazer aquilo que eu fazia. Isso já é um contexto de perda de função. Sim, sem dúvida. E é aí que a gente precisa procurar. Então, hoje, eu recebo cada vez mais, isso me deixa muito feliz, pacientes que não vêm buscar o atendimento por uma queixa. É o paciente que vem para não ter queixas. Sim. Tá? Então, esse é o contexto que eu mais gosto de atuar, o contexto da prevenção. A gente atua com o paciente que tem queixas, o paciente que tem dores, mas atuar com o paciente que busca prevenção é muito mais gostoso, né? Porque a gente consegue prevenir o aparecimento dessas questões, né? De dor, de perda de massa muscular e tudo mais. Então, a gente vê essa preocupação crescendo, isso é muito bom. Sim. Tá? E eu vejo hoje, entendendo um pouco mais da especialidade, o quanto o fisiatra iria ajudar dentro de um residencial. Sim. Hoje, pelo menos em São Paulo, a gente vê... Eu tenho um consultório lá, atuo em São Paulo também, então a gente vê a atuação do fisiatra em algumas casas de apoio, umas casas de reabilitação, né? Hospitais de transição, isso é uma coisa que é muito forte, vem crescendo muito. Então, é uma instituição hospitalar, onde a gente ainda tem pacientes com incapacidades que ainda não podem ir para casa, mas que já estão no processo de transição. Nossa, que legal. Então, eles saindo do hospital para poder ir para a residência, só que nisso ele ainda precisa de cuidados. E nas casas de repouso, é importante ter um profissional que olhe globalmente, né? Sim. Saber como que pode melhorar. Isso muito bacana, nossa. Isso é até indicativo de melhoria do serviço, né? Sim. Doutor, em São José do Rio Preto, quantos fisiatras tem? Assim... Olha, não sei te falar. Mas assim, tem poucos. Tem poucos, assim, eu acho que... eu vejo que é muito aqui no interior, então é muito mais desconhecido, eu acredito né? que, assim, hoje em São José do Rio Preto nós somos menos de 30, assim, com certeza. E o que eu observei também, que o SUS, ele é muito mais ativo nessa parte de fisiatria do que os convênios. Porque tem, por exemplo, a Lucy Montoro, né? Que ali é a parte de reabilitação. E os convênios não tem tanto isso, o fisiatra, de indicar uma reabilitação, não tem. Isso a gente é um entrave muito grande de gestão, tá? Tá mudando isso, tá? Por quê? Porque, assim, no SUS, a gente pensa que tem muito também, mas não tem. Porque a gente vê pouco ainda. Quantos centros de reabilitação nós temos? E tudo isso vai no entrave do custo. Né? Então, o custo é muito alto, o custo de reabilitação. Então, o que se gasta hoje para reabilitar um paciente, um grande incapacitado, por exemplo, é muito custo, né? Sim. Então, é por isso que é importante ter o olhar voltado para a prevenção. Para olhar lá no início, para evitar o pior, né? Então, assim, chegou nos 40, tem que procurar um fisiatra. Exatamente. Eu diria que seria obrigatório, viu? 40 anos, você já passou da hora de procurar um fisiatra. Não, mas estou falando, meu marido tem 41. Sim. Doutor, eu vou levar ele no fisiatra agora. Com certeza, vai ser um prazer receber Doutor, lá. Todo dia ele tem uma dor. Exatamente. Todo dia. Eu tenho pacientes, assim, é triste falar isso. Tem pacientes meus que têm 50 anos, têm dificuldade de subir na maca de consulta. Doutor... E tá cada vez mais evidente isso. A obesidade, a sarcopenia, que é a perda de massa muscular, perda de força. Então, a população tá precisando se cuidar mais, né? Por isso que é importante a gente estar falando da fisiatria. E aí, nos convênios, a gente vê que, assim, o convênio já é um tipo de negócio que tem uma taxa de sinistralidade muito, muito alta. O custo é muito alto. Né? Por isso que a gente vê o aumento do preço dos convênios, né? E aí, para um convênio montar um centro que vai cuidar de toda essa população que tem, é muito custo, né? Então, o que a gente vê são ações dos convênios focando na prevenção. Sim. Né? Mas a gente vê que está aumentando isso, graças a Deus, né? Doutor, a gente falou aqui de grandes incapacitados e pequenos incapacitados. Sim. Dá um exemplo para as pessoas entenderem o que seria esse pequeno incapacitado. Tá, né? O pequeno incapacitado é toda e qualquer situação onde você não consegue mais fazer aquilo que você conseguia antes. Por exemplo, uma dor articular.
uma artrose, que vem acontecendo cada vez mais cedo, né? Então, uma artrose de joelho, de tornozelo, de quadril, né? Uma dor muscular que é persistente, que é constante. Então, tudo isso são considerados pequenas incapacidades, mas que é o início. Sim. E que se a gente não cuidar, vai virar uma grande capacidade. Então, o idoso que fratura um fêmur hoje, um quadril, que fica acamado, não começou ali na fratura, começou lá atrás, com a perda de força, não fazer exercício, e perdendo massa óssea ao longo dos anos, e perdendo massa muscular ao longo dos anos, até chegar ao ponto onde ele perde a função, perde a capacidade de se manter em pé, cai e quebra uma perna. Né? Então, é olhar lá para trás mesmo. Entendi. Né? Então, as pequenas incapacidades, o simples fato de, hoje não consigo mais estender a roupa no varal. Tem paciente que procura porque fala isso. Doutor, eu não consigo levar o ombro, porque eu tenho uma dor no ombro para estender a roupa. E deixa eu te falar, então, eu Sim. não consigo tirar a blusa assim, meu marido tem Exatamente. que tirar por causa da dor que eu tenho no ombro. Exatamente. E aí, assim, se a gente não cuida disso, vai piorando, né? Porque eu costumo dizer que as nossas estruturas corporais, elas são mais valiosas do que o nosso dinheirinho, o nosso maravilhoso dinheirinho na poupança. É verdade. Né? Dinheiro a gente ganha. Sim. Agora, regenerar aquela estrutura já é mais difícil, a gente não consegue, né? Sim. Então, cartilagem perdida, estrutura de tendão, é difícil a gente recuperar. Então, assim, a gente tem que cuidar de maneira muito preciosa, assim. Então, quanto mais cedo a gente iniciar esse cuidado, melhor vai ser a nossa função na terceira idade. Na terceira idade. E vem a longevidade, e as pessoas falam, é longevidade. Só que essa longevidade, ela tem que ser construída, né, doutor? Sim, tem que ser construída. E, assim, eu quero viver até os 100 anos, mas como que eu quero viver até os 100 anos? Sem dúvida. Acamado? Ou funcional? Viajando? Fazendo tudo que eu gosto, né? Sim. Então, é isso que a gente quer, né? Doutor, o que eu também vi, eu fiquei, assim, achei bem interessante, é dos amputados. Sim. Que, assim, quando põe a prótese, a órtese, na realidade, quem indica a órtese e a prótese é o fisiatra. Sim, é o fisiatra. Não é o neuro, não. E eu falei, nossa, eu não sabia. Ainda, por nós termos poucos fisiatras, em muitos locais, assim, ainda é os outros profissionais. É o ortopedista, é o neurologista. Ainda nós temos esses profissionais que estudam mais voltados para isso e tá tudo certo, né? Mas o fisiatra, ele é o profissional referência nisso, na indicação de órteses e próteses, né? Até porque colocar uma prótese, colocar uma órtese não é simplesmente vestir um sapato. É algo muito maior do que isso. Por exemplo, o uso de uma prótese aumenta a exigência cardiovascular. Então, a gente precisa avaliar a parte cardiovascular do paciente para saber se ele é capaz de usar uma prótese. Então, ele tá levando um corpo que não... É um corpo morto ali, né? Isso, porque na realidade ele vai exigir mais. Ele vai ter um gasto maior de energia que pode sobrecarregar essa parte cardiovascular. Exatamente. E se ele tiver um comprometimento, já muitas vezes não é indicado. Sim. E aí, você falou dos amputados, é aí que a fisiatria nasce. Né? A fisiatria, ela começou mais ou menos na década de 50 no mundo, né? 40, mais 1940 até 1950, mas foi em 49, se eu não me engano, que ela foi reconhecida mundialmente como especialidade médica. Né? Mas quando que ela surgiu? No contexto de guerra. No contexto dos amputados e sequelados de guerra. Né? Então, onde que a fisiatria ela é mais forte? Em países de guerra. Estados Unidos, Coreia, Alemanha, né? Japão, que são países que tiveram um contexto de guerra muito forte aí, né? Primeira e Segunda Guerra Mundial. E aí tinha aqueles soldados que iam para a guerra e voltavam amputados. E tinham que reabilitar esses soldados, né? E nesses países, o soldado ele é visto como um herói. Né? É um patriotismo muito grande. Então, tinham que se cuidar dessa população. Sim. E aí foi quando começou
a crescer a questão dos amputados, o cuidado do grande incapacitado, foi quando surgiu o centro de reabilitação. No Brasil, a especialidade a fisiatria, ela cresceu muito no contexto da poliomielite. Então, quando a gente tinha o aparecimento da poliomielite, hoje, graças a Deus, isso reduziu, né? Mas aí foi quando surgiu o fisiatra, né, no Brasil, né? Na época do HIV, da AIDS, né, que gerava muita incapacidade nos pacientes, o fisiatra, ele veio como um profissional chave aí, e agora na Covid, pacientes incapacitados, é um grande incapacitado, né? E cresceu muito também. Eu li também que muitos pacientes ficam com lombalgia há muito tempo e trata nunca melhora. Aí procura o fisiatra, e o fisiatra consegue, né? Sim. Melhorar essa dor, essa lombalgia. A dor lombar, ela é uma das entidades mais difíceis de se tratar hoje. Por quê? Porque ela não tem uma única causa. Hoje a gente costuma pensar assim, tem dor lombar e hérnia de disco. Não é. 90% dos casos não é. Entendeu? A hérnia de disco, que é muito conhecida pela população, o ciático, né? Ela é o mínimo dos casos ali. Nossa. Então ela é a consequência, ela não é a causa, geralmente, né? Na grande maioria dos casos. E quando a gente está falando de dor lombar, a gente está falando de dor crônica. Sim. E dor crônica, ela é diferente de dor aguda. Isso é uma coisa importante da gente diferenciar. Dor aguda é algo relacionado a uma lesão tecidual. Ali, eu bati o dedinho no pé da mesa, é uma dor aguda. Sim. Né? Eu torci o tornozelo, é uma dor aguda. A dor crônica não. A dor crônica, ela pode existir independente ou não de lesão. Né? Ela pode ser consequência de uma lesão que aconteceu lá atrás, mas que, por não ser cuidada, começou a ter uma adaptação, um surgimento ali na região do nosso cérebro, né? Então, o nosso cérebro, ele cria memórias de dor. Então, a dor crônica, ela não se trata como uma dor aguda com anti-inflamatório, com analgésico. Então, a gente precisa de outras medicações. A gente usa antidepressivos, anticonvulsivantes, que são medicações que agem no sistema nervoso central, com o objetivo de ir dessensibilizando essa memória de dor. Que legal. Né? O exercício, ele entra também como um fator de dessensibilização, como um fator também de tornar aquela região que é acometida no caso da coluna lombar capaz de tolerar mais cargas, mais movimentos. Então, tratar dor lombar não é simplesmente dar um remédio, fazer um procedimento. E a maioria das pessoas fazem isso. E na minha especialidade mesmo, a gente atua muito com procedimentos, né? E, infelizmente, a gente vê um crescente interesse dos médicos por fazer procedimentos pensando só na parte financeira. Então, é o paciente que vai lá com uma dor lombar e aí o médico, não, vamos fazer um procedimento aqui e vai resolver o seu problema. Não vai resolver. Vai resolver por um momento. Por um momento. O procedimento, ele é um grande aliado nosso. Sim. Porque a gente consegue tirar aquela dor com a mão, literalmente, né? Mas agudo, ali naquele momento. Mas isso permite com que o paciente faça o verdadeiro tratamento, que é a reabilitação. É ganhar massa muscular, é ganhar força, é melhorar a capacidade de tolerar cargas, né? Então, ele vem como aliado, mas o tratamento, ele é multimodal. É medicamentoso, é tirar a carga, é o emagrecimento, né? É combater a obesidade ali, é tornar o indivíduo mais forte, é reduzir a inflamação corporal, que é muito prevalente hoje em dia, é tratar com algum procedimento, né? A gente reduzir os efeitos da artrose, da inflamação local, voltar esse indivíduo ao fortalecimento ali, e isso, num contexto geral, vai melhorar a dor. Né? Agora, só tomar um remédio, que é o que a gente vê hoje em dia. Né? O paciente, eu tenho uma dor, ele vai na farmácia, ele vai no pronto-socorro, toma um remédio. Verdade. Isso só vai piorando o problema. E anti-inflamatório. Anti-inflamatório. E aí vem o caso do idoso, né? O idoso, ele não pode ficar utilizando um monte de remédio. Né? Verdade.
E aí é importante olhar esse contexto, Sim. né? Porque aí não é incomum a gente receber idosos que se entopem de anti-inflamatório. E aí tem problemas renais, problemas no fígado, começa a favorecer ainda cada vez mais perda óssea, né? Então aí é ruim isso. Sim. E quanto antes a gente puder olhar para esse contexto de polifarmácia do idoso, tem muita interação medicamentosa, né? Então, ele toma esse remédio que vai interagir com esse. Então, que remédio que a gente pode colocar sem causar um mal para o idoso, né? Sim. Importante avaliar isso. Muito importante. E aí eu recebo pacientes lá que você pergunta, quais medicações que você toma? Ele traz uma folha de caderno, assim, 20 remédios. Verdade. E aí é um trabalho do geriatra, que é um trabalho primoroso, que é de tirar remédio, às vezes. Sim. É tirar aquele... E isso acontece porque os médicos não se conversam, às vezes. Então, o paciente vai no médico, vai em outro, e só vai somando remédio. A maioria, né, doutor? Desculpa. E aí só vai somando remédio, e aí a gente olha aquilo e fala, bom, como é que a gente pode minimizar risco, primeiramente, né? Sim. E aí o procedimento, ele entra como aliado. Que legal. Né? Porque a gente consegue, às vezes, com o procedimento, melhorar a dor do paciente sem ter que colocar remédio. Sim. Né? Vem como aliado nisso daí. Eu já fico imaginando um fisiatra montando o meu plano de trabalho dentro do residencial com os idosos. De verdade, doutor. Ajuda? Porque a gente, né, vai melhorar muito a qualidade de vida. Porque o fisiatra, ele vê um contexto geral e a funcionalidade. Sim. Né? Então, assim... E eu quero levar, todo podcast que eu faço, gente, eu fiz com uma farmacêutica, eu falei, nossa, eu preciso levar, porque ela me deu, assim, umas dicas da gente, a hora que o médico vai prescrever, sentar, tabelas que a gente pode estar falando, doutor, olha a interação, eu quero todas as especialidades dentro do residencial. Precisa. Né? Porque cuidar do idoso não é simplesmente colocar ele dentro do residencial, alimentar jamais. E trocar fralda. Não. Então tem que se mudar esse conceito, né? Precisa. Qualidade de vida, né? A gente tem que pensar na qualidade que ele vai ter ali dentro. Sim. Né? E o contexto do profissional de farmácia dentro dessas instituições é muito importante. Saber gerenciar a administração medicamentosa, o contexto de interações, né? Sim. E capacitar o profissional que está ali administrando, quando que ele pode suspeitar de uma interação. Que às vezes pode acontecer. Opa. Né? Mesmo o profissional médico, ainda mais por conta dessa polifarmácia. Né? Porque então, também vocês não têm nem o tempo hábil para estar, não tem como olhar tudo. A gente precisa dessa interação do outro profissional, né? E eu ainda mais por ter já estado do outro lado como profissional do educador físico, eu valorizo muito a atuação dos outros profissionais. Né, do nutricionista, do farmacêutico, do enfermeiro. Né, eu venho de uma família de enfermagem, os meus pais são enfermeiros, né, então eu vivi nesse contexto. Que legal, doutor. Né, então eu valorizo muito isso, essa troca. Né? Que legal. O fisiatra num residencial de idosos, ele conseguiria até reduzir custo. Que é um entrave hoje para, às vezes, colocar um idoso ali. É caro a gente manter um idoso ali dentro. Com qualidade, Exatamente. Então, assim, o que a gente pode otimizar ali para reduzir custo? Quando que o senhor tem horário na agenda? vamos conversar. Doutor, falando assim, a gente vê que aquele paciente de Alzheimer avançado chega na fase avançada, ele tá ficando rígido. E a gente, de verdade, é uma falha até minha. Sim. A gente não se preocupa o quanto isso impacta, né? Mesmo ele estando ali na cama, a dor, ter uma qualidade, né? Esperando, infelizmente, o momento final. Sim. E o fisiatra pode ajudar muito nisso, né? Com certeza. Tanto na prevenção, de evitar que isso aconteça, né? Que é o nosso objetivo principal. Então, não porque a gente fala assim, é normal. Não é normal. Não é normal. É comum. É comum. Infelizmente. Sim. Mas não é normal. É a fase da doença, vai ficando assim mesmo. Não é, né? Não. E mesmo que isso aconteça, a gente tem que dar dignidade para aquela pessoa. Então, mesmo que o paciente ele está acamado, tá, mas ele está confortável,
ele não tem lesão por pressão, Sim. A famosa escara, Sim. Ele não tem infecção, ele come bem, ele come o que gosta, que é importante isso também. Sim, importantíssimo. Ele tá bem cuidado, ele se diverte. Sim. Então é muito importante. O imobilismo, o conceito de imobilismo, ele é catastrófico, né? Que é o que gera a morbimortalidade muito grande no idoso. Sim. Né? Existe medicamentos para estar amenizando isso, essa rigidez, Sim, medicamentos? Existe. Ou é algum tratamento tópico? Como que é isso? Então a gente tem que ver o contexto de rigidez, né? Sim. Se há um contexto espástico, que é por rigidez muscular, por conta de uma sequela neurológica, então nós temos os medicamentos que agem nessa espasticidade, né? Os relaxantes musculares. Temos também medicamentos tópicos que vão colaborar com isso, apesar de não ter uma eficácia tão grande assim, né, contra outras medidas. Nós temos a toxina botulínica, né? Mas a gente tem que pensar no músculo também, na força muscular. Né? A gente tem que pensar na perda de mobilidade articular, do paciente não perder isso. Porque quanto mais rígido ele fica, mais acamado ele fica, menos mobilidade ele vai ter. Sim. Então é fazer a fisioterapia no leito, é mobilizar aquela articulação. E assim, você que tem um idoso em casa, que às vezes não tem condição de fazer uma fisioterapia, de fazer alguma outra terapia, é importante mobilizar a articulação. Então, no próprio SUS, mesmo que não tenha esse acompanhamento, a gente tem um profissional lá dentro que pode ensinar a família a cuidar melhor do idoso. Que legal. Né? De como ele se alimentar melhor, de como ele pode fazer exercícios em casa para evitar esse fim, que é o acamamento. Entendi. Né? Quando a gente fala de fratura, né? Que é uma das situações que mais levam o idoso para a cama, né? É importante a gente pensar em não fraturar, né? E quando você fala de remédio, da rigidez, a gente tem um contexto do tratamento da osteoporose, que é uma doença ainda pouco diagnosticada e pouco tratada. Tem o contexto da sarcopenia, que é muito importante, né? Eu ia fazer uma pergunta agora. Sim. Porque o paciente acamado, geralmente sarcopênico. Totalmente. Todo, 100%, né? É difícil achar um paciente que está acamado que não está sarcopênico. E aí, como que a gente faz para amenizar tudo isso? É complexo, né, doutor? Exatamente. Então, aí tem que olhar... É aí que vem o olhar global, né? Sim. O paciente... Primeiro, é aquilo que eu falei, evitar chegar naquele ponto. Evitar que o paciente, no contexto de fratura, por exemplo, que ele quebre o osso. Então, a gente tem alguns dados assim, por exemplo, que eu cito em consultório. De 20% a 30% dos pacientes que têm uma fratura de quadril, de fêmur, eles morrem em 1 ano. É verdade. Então, em 1 ano, 30% daqueles pacientes morrem. É verdade. O restante que sobrevive, 20% a 30% vão ficar acamados permanentemente. E aí vem todas as consequências do imobilismo. E aí, esse dado é o que mais me choca, porque a gente tem que pensar na qualidade de vida. Até 60% desses pacientes que têm fratura, eles não voltam a andar mais, ter uma marcha independente. É verdade. Sem o uso de dispositivos de andador ou de assistência de uma outra pessoa, né? É verdade. E aí, quando esse indivíduo está numa situação de acamamento, de imobilismo ali, aí a gente tem que se preocupar cada vez mais com aquela perda da massa muscular, da massa óssea, porque vai acontecer. Vai. Porque ele não movimenta. Sim. Né? Então, o movimento, ele é primordial para ter essa construção das estruturas, né? Do músculo, do osso. E aí nós temos tratamentos medicamentosos para isso. Além da nutrição, que é essencial, o consumo adequado de proteínas, o consumo adequado de cálcio, de vitamina D. Nós temos o tratamento medicamentoso, né? Nós temos os medicamentos que agem melhorando o anabolismo ósseo, né? Aumentando a massa óssea. Nós temos também os esteroides anabólicos, que é um medicamento que, infelizmente, hoje não é muito utilizado por puro desconhecimento. E preconceito ainda. É verdade. Exatamente. Então, na nossa realidade do fisiatra, a gente usa
essas medicações. Eu gosto muito, estudo muito isso, e é um tema muito importante da gente falar, porque assim, o que a gente sabe do esteroide anabólico, né? É o contexto do uso recreativo. Sim, é verdade. Que o problema é a dose que se usa, né? A famosa bomba. É a famosa bomba. Esteroide anabólico não é bomba, tá? Isso, o pessoal confunde. Exatamente. O esteroide anabólico é uma medicação preciosa quando se sabe utilizar. Bem utilizada, exatamente. Né? Então, na bula do medicamento está escrito, é para tratar sarcopenia, para tratar osteoporose. Está na bula do medicamento. Que legal. Então, a gente deve utilizar com responsabilidade, né? E o paciente que usa isso acompanhado ajuda demais, né? Então, assim, na minha família tem gente usando e assim, muda a vida, né? Nossa, realmente eu vou procurar um fisiatra. Realmente muda a vida, né? A gente comete um grande erro no residencial. O paciente está rígido, ciclobenzaprina. Ciclobenzaprina. Esse é um problema. É uma medicação que deve ser usada, assim, para relaxamento. Ela pode ser utilizada, tá? Sim. Ela pode ser utilizada, sim. Mas, no caso da ciclobenzaprina, a gente tem um dos efeitos adversos que é a sedação. Né? Então, a sedação... E aí faz interação medicamentosa, que geralmente tem um alprazolam, um paciente, um respiridona. Vai se somando, né? Vai se somando. Vai se somando. E isso aumenta o risco de queda do paciente. Sim. Então, tem que olhar o contexto. Então, assim, é proibido utilizar? Não é proibido usar. Depende do contexto clínico, tem que ser avaliado, né? Depende da dose, né? Nós temos outros relaxantes musculares que podem ser utilizados também, que não tem um efeito sedativo tão grande quanto a ciclobenzaprina. Por exemplo, né? A gente pode utilizar o baclofeno, por exemplo. Que é utilizado sempre, eu nunca... o espasmo é utilizado muito para espasmos, sim, né? Ele tem um efeito relaxante muscular também, mas com um efeito sedativo um pouco menor. Entendi. Né? Em relação à ciclobenzaprina no uso do idoso. Mas, gente, não compre a medicação, porque hoje a gente consegue comprar medicação. Muitas medicações hoje em dia a gente compra sem vai receita. na farmácia. Vai na farmácia, compra. Quem prescreveu? Farmacêutico, eu fui lá. Não. E aí que é importante o trabalho do farmacêutico de orientar. Né? De orientar, olha, essa medicação aqui tem que ter um pouco de cuidado, né? No uso, né? Principalmente nos pacientes idosos. No paciente jovem, beleza, ainda tudo bem, né? A gente não vai ter tantos males assim, mas no idoso já é um problema. Né? Fazer uma indicação de um remédio sem ter passado por uma consulta, sem saber se pode usar aquilo ali, né? Sem saber a interação, né? De medicamentos, né? Sim. Então é importante ver isso. Então, a gente falou dos nomes aqui, mas não usem. Não usem, né? Não usem. Procurem um fisiatra. Procurem um fisiatra, um geriatra, um clínico. Um geriatra. Importante. Não, hoje vamos dizer mais o fisiatra, né? Porque a gente precisa mostrar para o nosso público, para as pessoas, a importância dessa especialidade, né? Sim. Eu sou suspeito em falar da especialidade. Eu gosto muito do que eu faço. Então, doutor, quando assim, eu falei, vamos entrevistar um fisiatra, eu fui ler, eu fui estudar, né? E eu realmente fiquei apaixonada pela fisiatria. Hoje, eu costumo dizer que o estudante de medicina, a pessoa que quis ser médico mesmo, pela essência da profissão, né, de cuidar de pessoas, e que tem contato com a fisiatria, é muito difícil a gente ver a pessoa que não se encanta. Pode ser que até ela não faça. Sim. Ela não faça porque ela gosta mais de uma área específica, mas é difícil você ver um estudante médico que gosta de ser médico mesmo, né, que não se encanta com a especialidade. Porque é cuidado mesmo, né? É cuidado. É cuidado. A especialidade se resume em cuidado. Tem uma avaliação, uma visão, né, global. E cria-se um vínculo, né? Total. Nossa, eu fiquei assim, falei, que legal. Total. Cria um vínculo muito grande, né? Porque a gente está presente em desde a criança, né? O fisiatra atua com criança também. Atua. Também. Eu, particularmente, hoje em dia, na minha prática de consultório, não atuo com criança. Isso foi uma opção minha. A gente tem que focar um pouco, né? Sim. Mas existem fisiatras que só atuam com criança. Doutor, vamos falar assim, rápido, né? Sim. O que o fisiatra, como ele atua em criança?
O que ele vê, assim, qual, né, o que acontece? Porque a gente pensa, nossa, criança, dor, tudo bem, tem, né, as encefalopatias, tudo bem, ok, mas assim, dor, a gente pensa em criança, é muito difícil, né? Mas tem, né? Tem dor, tem as alterações do desenvolvimento, então o neurodesenvolvimento. Então tem um neurologista que atua avaliando essa questão do neurodesenvolvimento, o pediatra, mas tem um fisiatra também. E que bacana. Se aquela criança tem uma dificuldade naquele desenvolvimento, o fisiatra ele pode, através da reabilitação, através de outros dispositivos, de medicações, auxiliar essa alteração. Então, assim, se essa criança está tendo uma dificuldade no desenvolvimento, como que o fisiatra pode ajudar ali para melhorar isso, né? E a gente comete um erro grande conversando, assim, porque geralmente as pessoas, tá com dor na perna, é do crescimento. E muitas vezes pode não ser do crescimento. Pode não ser, né? Pode ser alguma alteração, tem que ser avaliada. Então, o fisiatra que atua com a criança, ele entende muito de diversos contextos. Entende muito de ortopedia, muito de neurologia, muito da parte do desenvolvimento em si da criança, né? Quais são as patologias que podem afetar nisso. Então, é algo muito específico. É por isso que a pessoa que atua com criança tem que saber muito específico aquelas doenças ali. Então, por isso que tem fisiatras que só atuam com isso. Tá? Eu optei cuidar mais da questão da dor, da questão da funcionalidade. Sim. Mas tem uma atuação muito grande. E na criança tem um negócio também. A criança, o povo investe. Então, assim, você vê... assim, o povo faz até vaquinha nas cidades, para comprar cadeira de roda para criança, mas do idoso o povo esquece. Nossa, eu fico revoltada com isso de verdade, doutor. Isso, não que a criança não mereça, mas o idoso merece também, né? Nossa. Então, assim, a criança, o pai faz o que for, vende a casa, vende o carro e me investe. Porque o idoso, o pessoal fica, normal da idade. Não. É da idade, e não é, né? A gente pode diminuir muito esse normal da idade e dar uma qualidade de vida melhor para essa pessoa, né? Exatamente. Uma coisa que eu vi, assim, que eu fiquei chocado, acho que foi um filme que eu vi, onde falava, o cara investiu num negócio de lençóis para vender para casas de repouso, né, para idosos, e o negócio dele quebrou. Por quê? Porque ele não conseguia mostrar o valor daquele tecido ali pro idoso, então o pessoal não dava valor naquilo. Como que aquilo melhoraria o conforto? E o cara acabou quebrando a empresa dele. Sim. Né? E é ruim isso. Eu fiquei, assim, até triste, né, de ver uma... Tudo bem que é um filme, mas é a situação que a gente vê que mas acontece. Eu costumo dizer que o idoso, infelizmente, não tem valor. Tá mudando isso. Graças a Deus. Tá mudando, graças a Deus, tá mudando, mas... até porque... Hoje nós não somos idosos, mas nós vamos ser idosos. As pessoas esquecem. As pessoas, todo mundo vai... Eu espero que eu seja idoso, né? Que eu chegue também, lá. Eu também. E eu quero chegar com 94, com ativa. Tem algumas pessoas aí que competem com 94 anos e fazem natação. Sim. Eu quero chegar assim. Eu tenho paciente de 90... A gente estava até conversando antes aqui do podcast. Eu tenho paciente de 96 anos que pesca todos os dias, tem um barquinho dele lá, que anda de bicicleta. Caraca, né? Paciente que dança, que faz tudo, que viaja. Todo mundo quer isso, né? Sim. Eu até brinco com ele, eu falo assim, será que eu vou chegar com essa vitalidade toda? Tomara, né? Tomara. Deus queira que a gente chegue com essa vitalidade. Doutor, dentro da sua jornada aí de fisiatria, qual que foi o caso que o senhor pegou que mais impactou? Olha, alguns, mas assim, aquele que acho que vai levar na minha memória até o meu último dia na Terra, assim, foi o... Inclusive tá até no meu Instagram, pessoal, entre no meu Instagram lá, Dr. Matheus de Barros. Legal. Tem um vídeo lá que fala a história do livrinho verde. Depois você vê. Eu vou ver. Pode ver lá. Isso me marcou, assim, quando eu fazia residência médica. Eu atendi uma paciente que ela teve um AVC, né? E ela tinha uma espasticidade, então ela estava rígida, né? Rígida na cadeira de rodas.
E a gente foi tratar a espacidade dessa paciente, a dona Lúcia. Um beijo, dona Lúcia. Espero que a senhora esteja bem, tá? E aí a gente tratou a espacidade com toxina botulínica e eu perguntei para ela assim, não é só tratar a doença, é reabilitar. Eu perguntei, dona Lúcia, ó, a gente vai te tratar, mas eu quero saber o que a senhora não faz hoje que a senhora gostaria de voltar a fazer. Aí ela fala, meu filho, eu adoro bordar, mas eu não consigo mais bordar. Eu adoro pintar. Eu adoro colorir, mas eu não consigo mais. Aí eu falei, não, dona Lúcia, então a gente vai te tratar, a senhora vai voltar a bordar, vai voltar a pintar. E aí quando a gente vai fazer a toxina e depois a gente vai, quando a senhora voltar, que eu quero que a senhora me fale se a senhora não conseguiu pintar de novo, hein? E não é que ela fez isso? Ela pegou... Nossa, que incrível. Ela comprou um livro de colorir. E aí ela melhorou, assim, a rigidez, a gente veio tratando. Não foi, assim, uma única aplicação, né? É progressivo isso, mas ela comprou um livro de colorir. E ela coloriu do jeitinho dela várias figuras, deixou algumas em branco e me levou de presente o livro. Ela me levou de presente aquele livro e falou, doutor, ó, graças ao senhor, graças ao cuidado, eu pude voltar a bordar. Eu pude voltar a colorir. Isso até emociona, assim. Que bonito. Eu pude voltar a colorir e eu trouxe esse presente pro senhor. E aqui tem algumas figuras em branco que é pro senhor colorir. E esse livro tá lá no meu consultório. É o troféu, assim, eu falo. Tá lá no meu consultório. É o livro que eu olho pra ele, eu lembro, assim, da essência da especialidade, que é o cuidado. A grandeza dessa especialidade, Pra mim, doutor. aquele livro ali vale mais do que qualquer diploma que eu tiver na parede, qualquer bem material que a especialidade me trouxer. Aquilo ali, pra mim, vale ouro, aquilo ali. Gente, por mais profissionais assim, por favor. Doutor, Então, assim, que grandiosidade a fisiatria, de verdade. É muito legal, assim... E por mais médicos que olhem o paciente como um todo, não precisa ser fisiatra, tá? Mas você médico, esse recado vai para você. Olhe o paciente como um todo, né? Saiba que existem especialidades que podem fazer isso, né? Tá tudo bem ser outro especialista, mas precisa olhar o paciente como um todo. E valorização das outras profissões de saúde. É importantíssimo. Nossa, que não tem. Infelizmente. Tem sim, mas é pouco, né? Tem, mas tá melhorando, tá? A gente tá brigando por isso. Doutor, muito obrigada. Eu que agradeço, sim. Conversando, li, estudei mais um pouco, já fiquei apaixonada conversando ainda agora. Sim. Com certeza eu irei indicar um fisiatra. Indique. Os meus hóspedes. E qual que é o recado que você deixa para os nossos ouvintes aí, né? Para os colegas médicos, o senhor já deixou. Deixei recado. E para as pessoas, o recado que eu dou é: não espere a incapacidade chegar. Porque quanto mais a gente espera, mais difícil fica de tratar. Então, assim, valorize a sua função. Valorize a sua força muscular. Valorize as coisas que você gosta de fazer hoje, que você consegue fazer. Comece a prevenir. Coma melhor. Evite a obesidade. Se exercite, tá? Isso tudo é clichê, mas isso não se torna um clichê quando o problema chega. Aí as pessoas se preocupam. Então é prevenção. E nós estamos aí para ajudar nisso, na prevenção. E também ajudar quando o problema chegar. É isso. Doutor, muito obrigada. Eu que agradeço. Mais uma vez. Nossa, fiquei apaixonada. E a gente está à disposição aí para quem quiser conhecer um pouco mais sobre a especialidade. Para nós é um prazer estar explicando, tá? E tá atendendo esses pacientes. E temos mesmo que divulgar, porque é assim, como eu já falei e repito, que grandiosidade. Um beijo, um abraço aos meus colegas fisiatras que atuam nessa linda especialidade com maestria aí. Sigam o doutor no Instagram. Sim, Dr. Matheus de Barros, Matheus com TH.
Tá? E tem consultório aqui em Rio Preto? Tem consultório em Rio Preto, atualmente fica lá no Incor, Rio Preto, tá? E em São Paulo também, São Paulo capital, a gente tem consultório lá. Que legal. Estamos encerrando mais um episódio do nosso podcast e aguardamos vocês para outros também. Muito bom, muitos assuntos. Tchau, Obrigada. Tchau, Um abraço tchau. a todos.